Pronto, né? Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá. Muito bom dia a todos. É o professor Ayrton, língua portuguesa e redação, né? Hoje eu vou falar sobre, de forma específica, sobre gramática. Faremos, inclusive, uma aula extremamente importante para bancas como o Sebrasp, FCC, FGV. Esse conteúdo é comum, inclusive, a basicamente todas as bancas de concurso, certo? Inclusive a própria Copeb mesmo, caso vocês façam concursos posteriores em relação a isso, que é uma banca que gosta, são as bancas, na verdade, elas gostam de cobrar este conteúdo que fala sobre o processo de reescrita de texto, e é um conteúdo que exige um domínio de gramática maior, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre esse processo de reescrita, é necessário que a gente consiga entender, por exemplo, como é que funciona o período, né, dentro do texto, como é que funciona um período, como é que funciona um parágrafo, como é que a gente pode, por exemplo, fazer análise sintática em relação àqueles termos. Então, assim, é necessário uma atenção maior mesmo, viu? Inclusive, eu até aconselho a vocês que, depois de vocês assistirem a esta aula, quando eu disponibilizar o link, por exemplo, da gravação, que vocês reassistam, porque vocês vão perceber a profusão, por exemplo, a quantidade de conteúdos que nós precisamos relacionar para poder nós entendermos aqui como é que funciona esse processo de reescrita, né? Mas vamos lá começar. Deixa eu aproximar aqui e eu vou detalhando cada bloquinho desse daqui. Eu deixei tudo separadinho por bloco, como vocês sabem que eu gosto de tudo bem organizado, né? E de fazer as minhas anotações, obviamente. Então, eu trouxe exatamente aqui esses critérios para nós analisarmos. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, sobre esse processo de reescrita, a gente está falando sobre o seguinte: a gente está falando sobre uma reformulação de frase, uma reformulação da ideia, da construção sintática, porém, existem alguns critérios específicos. Primeiro, é necessário o sentido ele ser mantido, ou pelo menos ele ser equivalente, porque às vezes a gente não consegue, por exemplo, relacionar diretamente aquilo dali, né? Ficar idêntico. Até porque, deixa eu contar uma ideia para vocês. Eu não sei se vocês já pararam para poder refletir sobre isso, mas assim, nem todo sinônimo é, de fato, um sinônimo direto. Porque, vamos lá, se vocês pegarem, se a gente pegar, por exemplo, interpretações de diversas palavras, se a gente pega, por exemplo, uma palavra lar, e a palavra casa, vocês vão perceber que uma carrega mais peso semântico do que a outra. Quando a gente fala sobre casa, por exemplo, a gente está falando literalmente sobre aquela construção física. Porém, não sei se vocês conseguem compreender isso. Quando a gente fala, por exemplo, sobre lar, estamos falando de dar uma ideia mais de aconchego, né? Daquela ideia mais de proteção, aquela ideia de acolhimento. Então, percebem que cada palavra carrega, tem a sua carga semântica. Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês anotem, que a gente anote aqui, ó, quando a gente fala sobre esse processo, por exemplo, de equivalência, eu estou falando exatamente aqui, ó, sobre uma questão de uma carga semântica. Existe uma carga de significado dentro dessa ideia, dentro dessa construção. Ó, quando eu falo sobre semântica, por exemplo, eu estou falando sobre sentido, né? Eu estou falando sobre significado. Sobre, por exemplo, como aquela frase, como aquela estrutura, né? Ela pode, por exemplo, carregar muitas vezes um determinado sentido, porém, mesmo que esse sentido ele seja, por exemplo, mantido, muitas vezes a questão daquela carga semântica é diferente. Aí, sabe o que eu tenho a dizer para vocês? É o seguinte: quando vocês pegarem uma questão que pergunte, que fale sobre a ideia de reescrita, vocês tentem marcar as principais palavras, inclusive, que norteiam exatamente aquela construção, que norteiam aquela ideia, aquela carga semântica. Por quê? Porque muitas vezes a carga semântica ela vai ser um pouquinho diferente, entende? Então, lembra do exemplo da casa e do lar, vocês vão perceber que elas carregam ideias que, de fato, são semelhantes, porque palavras sinonímicas, nós temos palavras que se aproximam, existe uma equivalência no sentido, porém, a carga de significado é totalmente diferente.
A gente tem uma disciplina, quando estava na minha graduação em letras, a gente tem uma disciplina chamada de análise do discurso. E quando a gente fala, por exemplo, sobre análise do discurso, eu lembro até que um professor meu lhe deu um exemplo assim, ó, é até bom para interpretação isso daí de vocês, interpretação textual mesmo. Em um texto eu tenho assim, alunos invadiram a escola. Olha a diferença. No outro texto eu tenho alunos ocuparam a escola. Vocês conseguem perceber a carga semântica, como é diferente, como existe um posicionamento dentro daquela palavra, dentro daquela construção? Quando eu digo, por exemplo, que eles ocuparam, fica parecendo que é um fator positivo, não é que é uma ideia pacífica. Agora, quando eu digo, por exemplo, que eles invadiram, conseguem perceber a carga pejorativa em relação àquilo dali? Uma carga, por exemplo, negativa, conseguem perceber. Pronto, quando eu falo de carga semântica, eu quero que vocês entendam exatamente essa relação, viu? Então, assim, é necessário, sim, analisar, é necessário entender como é que funciona esse processo de reescrita, porque é extremamente importante para a prova. Aí, ó, vamos lá. Eu posso fazer isso alterando a estrutura, o vocabulário ou a construção sintática. Aí deixa eu só revisar essa partezinha para vocês quando a gente fala aqui, ó, sobre alterar esse princípio de estrutura. Vocês lembram que a estrutura no período simples da língua portuguesa é exatamente essa, né? Nós temos a construção do sujeito, verbo e complemento, e isso daqui, por exemplo, é justamente a ideia da chamada ordem direta da oração em língua portuguesa, né? Então, nós temos uma carga voltada, por exemplo, aqui, ó, a ideia de colocar aqui em azul, do sujeito, a ideia relacionada ao verbo, vou colocar pequenininho aqui mesmo, viu? E a ideia relacionada ao complemento, certo? Inclusive, já adentrando na parte de pontuação com vocês, até aquela parte de pontuação, né, de vírgula, dois pontos, essa associação. Olha, preste atenção para vocês entenderem como o vírgula fica tranquilo de perceber quando vocês entendem essa estrutura sintática, certo? Quando eu digo o seguinte, ó, uma frase simples, só para vocês perceberem essa relação. Quando eu digo assim, eu vou à praia amanhã. Inclusive, estou precisando ir à praia mesmo para poder relaxar e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Aí vamos lá. Vocês conseguem perceber aqui que eu tenho o eu sendo o sujeito, o verbo ir, né, conjugado, no caso sendo o vou aqui aparecendo como o verbo, né, e a praia sendo o complemento número um e amanhã sendo o complemento número 2, até porque a oração ela pode ser dividida, né, ela pode ser separada aqui em constituintes linguísticos, em blocos sintáticos diferentes. Essa é a parte que constitui o eu sujeito, e esse vou à praia aqui, ó, constitui o primeiro predicado, certo? E esse daqui seria a constituição do complemento relacionado ao predicado número 2. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Vejam que interessante. Isso é a ordem direta, concordam comigo? Se vocês pegarem esse último constituinte linguístico aqui amanhã, e se vocês quiserem antecipar esse constituinte, olhe, amanhã, vejam que interessante. Eu não estou mudando a ordem direta, então, ó, vírgula, tá vendo? Eu vou à praia. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu alterei a ordem da oração, eu alterei, por exemplo, o meu constituinte linguístico. Aí eu pergunto a vocês, vamos lá. Eu tenho uma mudança de significado aqui, vai depender do que a banca pede para vocês. Sabe por quê, galera? Preste atenção nisso daí. Vocês concordam comigo que quando eu desloco um termo, eu peguei um termo que aparecia aqui, certo? E eu coloquei para ele aparecer antes do sujeito e antes do predicado. Consegue entender essa relação? Vocês conseguem visualizar isso daí que eu estou falando? Aí vejam que interessante. Por que essa vírgula, ela aparece? Vou deixar essa vírgula marcadinha aqui em verde para vocês. Por que essa vírgula
Ela apareceu porque eu desloquei um termo sintático. Eu tirei um termo, por exemplo, que era para aparecer no final da oração, na ordem direta, e eu antecipei esse termo simplesmente. Então, eu fiz um deslocamento desse bloco sintático. Quando eu faço esse deslocamento desse bloco sintático, eu preciso colocar uma vírgula ali, só que aí vem um pouquinho a língua portuguesa para tentar complicar. Isso daqui, inclusive, vocês podem aplicar até na redação de vocês. Sabe por que vocês acham difícil pontuar, vírgula, dois pontos, dentro da redação? Porque vocês invertem as orações. Vocês escrevem um período misto, né, um período composto, e vocês simplesmente saem invertendo toda a construção da oração. Quando vocês fazem essa construção, por exemplo, é necessário que vocês se atentem à questão da pontuação. Aí vamos lá. A mudança desse bloco sintático impacta aqui. Aí você sabe o que é que você tem que entender qual é a função sintática desse termo. Amanhã é um adjunto adverbial de quê? De tempo. E a praia é um adjunto adverbial de lugar. Nós temos dois adjuntos adverbiais aí, tá vendo? Se eu adiciono, pego esse adjunto que era para aparecer no final, e eu coloco esse adjunto para aparecer no começo, vocês vão perceber que eu estou dando ênfase a essa ideia. Se eu dou ênfase a essa ideia, por exemplo, significa dizer que esse sentido, ele sim foi alterado. Então, tem que ter cuidado nas ideias de deslocamento desse bloco sintático chamado de adjunto adverbial. Mas isso é só a introdução, viu? É só para vocês entenderem como é que esse deslocamento, como é que essas ideias elas funcionam dentro do texto. Beleza? Conseguiram perceber, conseguiram visualizar essa construção? Se eu tiver indo rápido, vocês falam, viu? E aí eu dou uma diminuída. Perguntaram, professor, essa vírgula seria facultativa? Aí é que tá. Você já antecipou o que eu ia falar daqui a pouco, mas deixa eu dizer a você. Ó, para a provinha, certo? Quem vai fazer? CESP, Sebrasp, beleza? Essa vírgula aqui, ela se torna facultativa. Facultativa. Por quê? Porque o meu bloco de adjunto adverbial só é formado por uma única palavra. Se for formado por uma palavra só, o adjunto adverbial, então essa vírgula ela se torna, assim, facultativa, viu? Então, preste atenção exatamente, está vendo que é necessário a gente entender a banca, analisar como essa banca ela funciona. Então, sim, essa vírgula ela seria facultativa. Agora, se o adjunto adverbial, se a locução adverbial ela for formada por três ou mais palavras, a vírgula se torna obrigatória. Obrigatória. Beleza? Então, tenham cuidado exatamente com essa informação. Pergunta excelente mesmo, viu? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, podem perguntar. Qualquer coisa, porque assim, a gente trabalha por meio das bancas, né? Então é necessário que vocês, de fato, que a gente direcione essa construção, direcione essa ideia. Beleza? Edson já conseguiu entrar na aula, tem gente que não estava conseguindo entrar na aula aqui, mas acho que deu certo, né? Entenderam, pessoal? Podemos passar agora para os tipos de escrita. Antes de a gente passar, deixa eu só relacionar essa ideia, vocês vão perceber que nós temos, ó, o que é a banca cobra? Equivalência de sentido, correção gramatical, variação sintática, coesão e clareza, principalmente a ideia de coesão e clareza aqui, ó. Essa parte da coesão e da clareza, quando a gente fala sobre esse processo de coesão e de clareza, a gente está falando exatamente sobre o sentido ele ficar, como é que eu posso dizer, melhorado, certo? Então, quando a banca fala sobre coesão e clareza, está falando que, se eu reescrever, se eu adicionar a frase desse jeito, eu consigo construir um sentido melhor, então, muitas vezes, sim. Olhe, tem uma ideia aqui, para não causar justamente isso aqui, ó, um processo chamado de ambiguidade, certo? Eu tenho uma ambiguidade, que é diferente, inclusive, da polissemia. É até bom que é uma dica de interpretação textual também, viu? Ambiguidade aqui eu tenho é o famoso duplo sentido, não é? Eu me lembro até quando eu falei sobre essa construção,
Eu tinha dado um exemplo para vocês bem interessante. Uma professora na época da faculdade de linguística minha disse bem assim. Ela deu um exemplo, dei banho na cadela da sua mãe. Aí você disse, "Oxi, dei banho na cadela da sua mãe? Estou chamando a sua mãe de cadela ou sua mãe tem uma cadela, por exemplo? Tá vendo que traz ambiguidade? Agora veja a diferença. Dei banho na cadela a qual pertencia a sua mãe? Que pertencia a ela. Tá vendo? Dei banho na cadela a que pertencia a sua mãe. Então significa dizer que essa cadela pertence a essa outra pessoa. Vocês conseguem perceber essa variação, por exemplo, no sentido, nessa variação do significado, como a gente pode deixar, a gente pode tornar aquilo dali mais nítido, menos ambíguo, entendeu? Com mais coesão, com mais coerência. Então, esse processo de reescrita, ele foca principalmente nisso daí, certinho? Principais, agora vamos lá para os tópicos, né? Principais tipos de reescrita. Eu vou deixar marcadinho aqui, ó, para sinalizar que a gente já está passando por essa etapa. Voz ativa e voz passiva, né? Vamos entender como é que funciona exatamente essa construção aqui das vozes verbais, né? Quando a gente fala sobre voz ativa, inclusive já vou deixar até uma anotaçãozinha aqui, ó. Quando a gente fala sobre essa voz ativa, estamos falando sobre o sujeito, que é chamado de sujeito agente, certo? Quando a gente fala sobre a voz passiva, estamos falando agora sobre o sujeito, que é um sujeito chamado de paciente, beleza? Na voz ativa, por exemplo, o sujeito ele age, inclusive cuidado com a definição. O que é sujeito? É aquele termo que concorda com o verbo. Quem atribui a ação na oração é o verbo. Só que pelo fato de o sujeito estar concordando com ele, a gente sempre quer dizer que é exatamente o sujeito que dá a ideia de ação na oração. Só que, meu filho, ei, quem dá a ideia de ação na oração é o verbo. O que é um verbo? É aquele que atribui ideia de ação, de estado ou de um fenômeno natural. Entende? Então, vocês vão perceber que existe uma construção diferente em relação a isso. Tranquilo? Então, ó, sujeito agente, sujeito paciente. Vou explicar. Regra clássica da gramática normativa aqui. Primeiro, analisaremos exatamente essa ideia da minha voz aqui, ó, voz ativa, certo? Aí veja que interessante. Eu tenho aqui o sujeito, que é o governo, certo? O verbo transitivo direto, que é aprovar, e a lei é o objeto direto. Primeira coisa, quando vocês pegarem exatamente essa construção, o que é que vocês vão fazer? Analisar a ordem. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo e objeto. Tá vendo? Vocês vão perceber que o governo está concordando exatamente aqui, ó, com a ideia do verbo, que faz sentido, tem uma relação específica voltada a isso daí. Aí veja o que interessante. O verbo, ele está sendo construído aqui como um verbo transitivo que direto, certo? Primeira dica, a gente só consegue passar da voz ativa para a voz passiva, chamada de analítica, se eu tiver um verbo transitivo direto. É por isso que vocês precisam analisar sempre aqui, ó, a transitividade desse verbo. Tranquilo? Para vocês não se passarem, vocês não perderem exatamente essa ideia aí. Tranquilo? Vou repetir, Daniel, é o seguinte, ó, na voz ativa, para você passar da voz ativa, por exemplo, para a chamada voz passiva analítica, é necessário que o verbo, obrigatoriamente, ele seja um verbo transitivo direto. Como está aqui, ó, o governo aprovou a lei, tá vendo? O governo aprovou. Quem aprova, aprova algo. Aprovou o quê? Aprovou a lei. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho o objeto direto. Deixa eu beber água aqui. Minha água. Certinho? Aí, vamos lá. Vejam agora que eu adicionei aqui, ó, a voz passiva analítica. O que é que seria essa voz passiva analítica? Vocês vão perceber. O que era o objeto direto se tornou agora aqui, ó, o agente.
Tá vendo? O sujeito, na verdade, o agente não, o sujeito. A lei agora se tornou o sujeito. Só que é o sujeito que está agindo na oração, não, que está recebendo. A lei foi aprovada pelo governo. A lei não está aprovando nada. Ela está recebendo essa aprovação. Então, significa dizer que essa locução verbal aqui, ó, essa locução verbal, ela é equivalente exatamente a uma ideia de um verbo transitivo direto, certinho? Aí eu vou explicar como é que ela acontece. Então, ó, a lei, esse sujeito aqui é um sujeito chamado agora de paciente. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na frase, a lei foi aprovada pelo governo. Quem é que está agindo na oração? Quem é que está praticando essa ideia? Vocês conseguem me responder? Me digam aí. Quem é que está fazendo alguma coisa? Perfeito. Se é o governo, Dani, então esse governo aqui, ó, chamamos de agente. Não é ele que está agindo? Só que vejam que interessante. Eu tenho um agente, só que está na voz passiva. É por isso que a gente chama esse agente de agente da passiva. Olha que negócio fácil. Tá vendo? Por isso que a gente chama de agente da passiva. Ele está agindo, só que agora ele foi transformado para a voz o quê? Para a voz passiva. Então, automaticamente, ele vai ser chamado de agente da passiva. Então, a regra, ela fala exatamente sobre essa ideia, tá vendo? Vejam que interessante. Aí, olhem, vamos lá. Revisar uma funçãozinha sintática, viu? Esse agente da passiva, ele acontece. Primeiro, tem que ter sujeito paciente. Depois, tem que ter uma locução verbal, certo? Inclusive, essa locução verbal tem que ser formada pelo verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio. No particípio. Tá vendo que aqui, ó, aprovada, o ada. Esse ada indica exatamente esse verbo aqui, ó, no particípio. Ada, ido e o itu, que são as terminações no particípio. Aqui, ó. Ada, ido e o ito. Vocês me perguntam muito acerca desse ito, né? O ito é do feito, feito, entendeu? A obra foi feita, tá vendo, pelas pessoas. Tá vendo que a estrutura se mantém? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó, só para a gente fechar essa ideia. Imagine que na frase eu tenha a seguinte ideia, ó. Vou dar um exemplo aqui. Dene fez a obra. Aí vamos lá. Ó, Dene é o sujeito, fez é o verbo transitivo direto e a obra é o objeto direto. Então aqui eu tenho a voz o quê? Ativa. Porque Dene, nesse caso aqui, é o sujeito agente. Se eu fosse passar para a voz passiva agora, analítica, a obra foi feita por Dene. Tá vendo como mudaria? A obra agora é o sujeito, só que o sujeito paciente foi feita, é a minha locução verbal, e por Dene seria o agente da voz passiva. Tá vendo? Como fica fácil quando a gente entende. Aí, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O assunto é sobre reescrita. Vocês concordam comigo que aqui existe a equivalência de sentido? Não existe uma equivalência de sentido aqui? Existe uma equivalência de sentido, entendeu? Até porque vocês vão perceber que a única coisa que eu fiz foi apenas transferir a voz, para poder dar ênfase em alguma ideia. A questão de reescrita, galera, sempre ela vem com contexto. Aí vocês vão precisar analisar exatamente esse contexto para saber se aquilo dali vai ou não dar certo. Entende?
Então, sempre vocês analisem exatamente essa construção, essa ideia, para saber se tudo vai ficar perfeito ali. Entendeu, né? Fica fácil? Está aqui? Aí vamos lá. Por último, nós temos a sintética. O que a gente chama de voz passiva sintética, hein? Essa ideia de síntese aqui, ó, esse nome sintético vem de síntese, vem da palavra resumo. Tira-se o sujeito, ó, olha a diferença. Aprovou-se a lei. Tá vendo? A lei foi aprovada. Tá vendo? Então, o que foi que eu tirei? O agente da passiva agora. Eu tirei a ideia do agente, da pessoa que age na oração, e eu escondi. Aprovou-se a lei. A lei foi aprovada por alguém. Tá vendo? Inclusive, vejam que interessante, né? Qual seria a classificação exatamente desse se aqui? Alguém consegue me dizer? Não, a reflexiva é diferente, viu? Vou explicar para vocês aqui. E aí? Alguém consegue me apontar? Rodrigo falou partícula apassivadora. E aí, todos concordam? Vou colocar até em outra cor aqui, ó, para puxar uma setinha. De fato, isso aqui é uma partícula apassivadora. Olhe, dica de ouro para vocês agora, viu? Dica de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro mesmo. Vamos lá. Eu vou até, como é que se diz? Vou até colocar aqui nesse finalzinho, estava encontrando um espaço. Presta atenção, viu? Ó, partícula apassivadora. Ela só acontece com o verbo transitivo direto, certo? E nós temos aqui, ó, a voz chamada de passiva, o quê? Sintética. Qual é a diferença da partícula passivadora para o chamado índice de indeterminação do sujeito? O índice de indeterminação do sujeito acontece com as outras transitividades verbais. Agora, vamos lá. Gente, ó, entendam uma coisa. Aquela tabelinha de transitividade verbal que eu faço para vocês em sala, vocês não podem se esquecer nunca daquela tabela, certo? Vocês não podem se esquecer daquela tabela. Jamais. Vocês que são concurseiros, não estão estudando para concurso aí, vocês precisam ter aquilo dali na cabeça. Olha, vamos lá. Vou colocar até essa tabelinha de transitividade aqui em cima. Olha, VI, VTD, VTI. Aí nós temos o VTDI e nós temos o VL. Cada um, por exemplo, aqui, ó, tem exatamente um tipo de complemento diferente, não é? Aqui nós temos o adjunto adverbial, os objetos, diretos e indiretos, aqui os dois ao mesmo tempo, e por último nós temos o predicativo, que é a parte do verbo de ligação. Vocês não podem esquecer disso daqui. Aluno meu tem que ter isso na cabeça. Se não tiver, meu filho, nem diga que foi meu aluno, viu? Tem que ter isso na cabeça, sério. Porque, ó, veja que interessante. Você sabendo a transitividade, você consegue associar isso daí a muita coisa. Lembra que eu disse a vocês, a partícula passivadora só pode acontecer onde? Com verbos transitivos, o quê? Diretos. Se for indireto, intransitivo ou de ligação, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Aí vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar uma frasezinha para vocês aqui. Se fosse uma frase assim, ó, precisa-se de pessoas na aula.
Olhe como se estuda português, olhe como se estuda gramática. Vamos lá. Quem precisa, precisa de. Então, é verbo transitivo indireto. Se tiver verbo transitivo indireto mais o se, automaticamente esse se aqui, ó, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo? Pronto, acabou-se. Rapidinho na reescrita de frase, vocês estão aprendendo o mesmo monte de coisa, estão revisando e aprendendo o mesmo monte de situação. Porque é um detalhezinho aqui que faz a diferença para absolutamente todo o resto. Tá vendo? Para toda a construção. Agora me diga, é difícil? Não é. Analise a transitividade sempre que vocês pegarem uma frase, uma ideia, analisem a transitividade daquilo dali. Que aí vocês não vão errar mais nunca. Nunca, nunca, nunca mesmo. Tá vendo? Se tivesse a frase, vive-se bem, o verbo viver é intransitivo, intransitivo mais o se, nós temos o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Me diga, se tem dificuldade em relação a essa situação? Olha, estude português de forma inteligente, entendeu? Estude português de forma inteligente, porque aí vocês não vão se esquecer nunca disso daí, nunca. Até porque eu sempre aconselho os meus alunos a seguinte forma, ó, vamos lá. Antes de vocês estão estudando para um concurso para poder almejar ganhar os seus 6, 7 mil reais. Galera, sejam ambiciosos, pare por aí não. Passe nesse primeiro, ganhando 5, ganhando 4, ganhando 5, ganhando 6. Depois, queira um de 10, de 12, entendeu? Queiram oferecer conforto para vocês, queiram oferecer conforto para a família de vocês, para vocês, entende? Então, assim, estudar nunca é demais. Eu sempre digo isso, né? E outra, português é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo. É algo que é um diferencial, inclusive. Vocês sabem muito bem disso, né? É algo que é um diferencial, você conseguir escrever de forma coerente, você conseguir escrever de forma coesa, você aprender mesmo as normas gramaticais. Lógico que, assim, no dia a dia, na fala, na questão da linguagem, tudo é permitido, né? Mas aí você vai, inclusive, você vai fazer um teste, você vai fazer uma entrevista de emprego, entendeu? Você sai na frente, porque as pessoas observam isso daí. As pessoas observam a sua postura, né? O seu modo de falar, o seu modo de escrever, entendeu? Então, assim, língua portuguesa é importantíssimo. A gente consegue alcançar muitas coisas. Aí, veja o que interessante aqui, ó. Eu coloquei ponto aqui, ó, ponto de prova específico, né? Tem duas situações, manutenção do tempo verbal e a concordância do particípio. Porque o verbo não tem que concordar no particípio, lembra? Ó, o particípio aqui, ó, a locução verbal, na verdade, o particípio é só a palavra aqui, o aprovado. Tá vendo? Quando a gente passa da voz analítica para, como é que se diz, da ativa para passiva analítica e depois para sintética, aí me perguntaram, professor, e se eu tivesse a reflexiva? Aí com a reflexiva seria diferente. Olha, não se preocupe não, que depois eu mando com todas as anotações para vocês também, viu? Todas essas anotações que eu estou fazendo aqui, não se preocupe, que eu mando para vocês, certinho? Deixa eu só vir para uma página em branco rapidamente. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir uma página em branco, só para eu anotar essa questãozinha que vocês me perguntaram. Vou colocar aqui estudo de nota rapidamente, só para. Pronto. Vocês me perguntaram acerca da voz reflexiva, né? Vou aumentar aqui, ó. Da voz reflexiva. Vocês me perguntaram acerca disso. É até bom que vocês tenham duas outras informações que são importantes. Vamos dizer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Que eu tenho duas construções, né? Eu digo abraçaram-se muito. Em outra situação, eu tenho machucou-se com a tesoura brincando.
Tenho duas construções, não é aqui? Tenho esse primeiro se e eu tenho esse segundo. É que a gente quer analisar exatamente essa ideia dessa voz reflexiva. Veja que interessante. Primeiro, vocês vão analisar a associação do verbo. O verbo abraçar, você vai perceber que, preste atenção, viu? Existe um conteúdo na gramática que é chamado disso aqui, ó, aspecto verbal. Não sei se vocês já ouviram falar nesse aspecto verbal. É interessante que vocês saibam, viu? Se vocês quiserem, depois eu passo um materialzinho já prontinho de aspecto verbal para vocês darem uma estudada nessa ideia do aspecto verbal. E o que seria o aspecto verbal? É o sentido, por exemplo, que o verbo desempenha na frase. O verbo ele pode dar ideia, por exemplo, de início de um processo, pode dar ideia de um término de um processo, pode dar ideia de um processo em construção, em andamento. Porque, por exemplo, vamos dizer, ó, ele começou a dar aula. Qual é o destaque que eu estou dando a esse sentido do verbo de início? Início de um processo. O nome disso é aspecto verbal. Vocês têm que saber porque essas vozes verbais, elas dependem muito dessa ideia do significado do verbo, do sentido do verbo, entendeu? Aí vamos lá. O verbo abraçar aqui. Abraçar. Vocês conseguem perceber que ele já tem uma ideia, quando eu digo assim, abraçaram, assim, não tem a ideia de um ao outro, não é? Você não consegue se abraçar só. Até consegue assim, né? Mas, ó, eles se abraçaram. Uma pessoa está abraçando a outra. Ou seja, tem a ideia de reciprocidade. Olhe como fica fácil. Aí, qual é a função desse se? Partícula ou pronome recíproco, certo? Porque ele dá a ideia de uma reciprocidade, dá a ideia de um ao outro, de simultaneidade. Perfeito. Tá vendo como fica tranquilo? Vejam a diferença em relação aos outros. E aqui, ó, o machucar. Ele mesmo se machucou. Agora eu vejo a diferença. Aqui dá a ideia de ele mesmo, de a si mesmo. Tá vendo? Ou seja, significa dizer que o sentido desse si agora é um pronome ou uma partícula de quê? Pronome reflexivo. Porque dá a ideia de a si mesmo. Ele machucou ele mesmo, tá vendo? Então vocês vão perceber que tem uma ideia dele praticar a ação e a ação recair sobre o próprio indivíduo. É por isso que a gente traz a ideia do pronome reflexivo, que dá exatamente a ideia de a si mesmo, a si próprio. Entenderam? Agora muda, o significado muda, tá vendo que o sentido muda? Se eu transformar daqui para aqui, o sentido é completamente diferente em relação a esses dois. Então, nós temos sentidos aqui, ó, que são diferentes. Porque um dá a ideia de um ao outro, o outro dá a ideia de ir a si mesmo. Então, significa dizer que se a banca perguntar isso daí, nós temos uma ideia de diferente. Entendeu? Muita coisa depende do verbo, tá vendo? Por isso que verbo é uma das coisas mais complicadas para poder a gente estudar. Olha a quantidade de informações somente na ideia de voz passiva e ativa que nós temos, tá vendo? E olhe que eu já deixo esses exemplos assim prontos, porque se eu fosse ficar construindo cada um deles, aí assim, uma hora de aula só para cada tópico desse daqui. Aí por isso que eu já deixo meio pronto. E aí o restante a gente vai construindo na aula, né? Aí vamos lá, vamos para esse ponto 2 agora aqui, ó. Nós temos a parte de substituição, né? Por pronomes. Inclusive, o nome disso daqui, ó, vou colocar aqui ao lado, né? Nós temos um tipo de substituição. Tá muito grande aqui, ó. Substituição, que é um tipo de coesão, isso, viu? Substituição, chamada de gramatical.
que é que seria uma substituição gramatical? Quando eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu vou substituir um substantivo pelo pronome, por exemplo. Eu faço esse tipo de substituição. Veja que interessante. Aqui, ó, eu tenho João comprou o carro e João vendeu o carro. Tá vendo? Agora, ó, João comprou o carro e o vendeu. Esse o não está apontando exatamente para a questão do carro. Aqui, ó. Agora, vamos lá. O que é que a prova pergunta? Além do processo de reescrita, qual a função sintática desse o? Tá vendo? Porque, vamos lá, eu tenho aqui a substituição. Qual é a classe gramatical da palavra carro? Nós temos um substantivo, certo? Qual é a classe gramatical do é um pronome oblíquo átono, que desempenha a função de objeto direto. Como é que eu sei isso daqui? Ó, quem compra, compra algo. Comprei o quê? O carro, que é o objeto direto. Esse o não está retomando o carro, que é o objeto, então a função sintática dele é a mesma. É de objeto direto também. Tá vendo? Ou seja, aí, ó, quem vai fazer a prova o Sebrasp aí, trabalha principalmente com essa ideia do Bechara. Aí o Bechara diz que essa substituição evita a repetição e melhora a coesão, tá vendo? A mesma coisa acontece na redação de vocês, para vocês não ficarem repetindo apenas uma ideia só, todo o tempo, todo momento, repetindo a mesma palavra, repetindo a mesma construção. Aí o que é que vocês fazem? Fazem exatamente esse tipo de substituição, certinho? Entendeu? Isso aqui é mais rápido mesmo, né? Porque tem essa. Existem outros tipos de substituição, inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado essa substituição aqui dentro dessa parte da coesão, que existem vários mecanismos de coesão, né? Eu tenho aqui, ó, a coesão, por exemplo, por substituição, elipse, repetição. Só que essa repetição, por exemplo, é para poder eu manter o campo semântico, não é uma repetição exaustiva, é uma repetição proposital. Por exemplo, vamos supor que você esteja escrevendo uma redação, e a repetição, por exemplo, do núcleo central do tema é positivo, porque serve como um reforço da ideia, entendeu? Mas esse tipo de repetição dentro do mesmo período, dentro da mesma linha, é totalmente prejudicial. Por quê? Porque compromete o significado, né? Faz com que aquela ideia, por exemplo, ela fique uma ideia muito repetitiva dentro do texto. Aí tem que ter cuidado. Aí vamos lá. Pronto. Essa daqui talvez seja uma das mais chatinhas, que é a parte da oração reduzida e oração desenvolvida, certo? O que é que seria uma oração desenvolvida? É quando aparece uma conjunção, ó. Vou colocar aqui. Oração que apresenta a conjunção, certo? E a oração reduzida, por exemplo, já essa oração aqui, ó, que vai ser chamada de reduzida, nós temos o seguinte: oração sem a conjunção e o verbo reduzido em sua forma nominal, que pode ser gerúndio,
infinitivo ou particípio. Ou particípio. Essa é a diferença de uma oração desenvolvida e uma oração reduzida. Aí vamos lá. Existe uma equivalência no significado, inclusive precisa existir essa equivalência no significado. Ó, ao chegar, ele saiu. Esse ao aqui, ele representa o quando. Quando chegou, ele saiu. Primeiro, existe uma equivalência nos verbos chegar e chegou. Tá vendo? Ele chegou. Tá falando do presente, né, do indicativo aqui, certinho? Aí vocês vão perceber que existe uma equivalência de significado, de sentido aqui, porém, esta primeira está reduzida de infinitivo, e essa segunda, vamos lá, vou até destacar o conectivo aqui em outra cor, é o quando, ó, tem um conectivo. Se tiver o conectivo, ela é desenvolvida, certo? Aí veja o que é interessante, vou dar um exemplo aqui para vocês em relação a isso, só para a gente fechar essa construção. Se eu digo assim, ó, é preciso que você estude, certo? Estou adicionando aqui a ideia. É preciso que você estude. Isso daqui seria uma oração desenvolvida, porque tem exatamente o meu quê, beleza? Então, ó, isso daqui é uma oração, por exemplo, que é uma oração desenvolvida. Tem uma oração que é chamada de desenvolvida. Beleza? Porém, a gente pode pegar essa oração aqui e transformar essa oração em uma oração reduzida. Como é que a gente faz? Retiramos o que, pega o verbo da oração e coloca em sua terminação nominal. Então, ó, você estudar. É preciso você estudar. Tá vendo que existe uma equivalência aqui, ó? É preciso você estudar. Aí, se você estudar, seria uma oração aqui, ó, reduzida. Beleza? Inclusive, vocês conseguem classificar para mim que tipo de oração reduzida eu tenho aqui? Conseguem me dizer qual é o tipo de oração reduzida? Vocês estão tão caladinhos. Estou entendendo, né, minha gente? Vocês estão tão calados. Quando vocês ficam calados, suponho eu que vocês estão entendendo absolutamente tudo. E aí? Qual é o tipo de oração? Mais alguém? Disser aqui infinitivo seria essa ideia de infinitivo. Só que eu pergunto assim, um tipo de construção de oração mesmo, a classificação. Se é uma oração coordenada, se é uma oração subordinada. Aí vamos lá, atenção, viu? É assim, ó. Esse que vocês conseguem substituir por isso ou por disso. Quando vocês conseguirem substituir o que por isso ou disso, nós temos a chamada oração subordinada substantiva, certo? Essa oração subordinada substantiva aqui, ela é chamada de subjetiva.
não tem sujeito nessa primeira oração, tem sujeito apenas na segunda, que seria aqui, ó, abordado pelo você. Então, se ele cai apenas o sujeito na segunda oração, que é a subordinada, a gente vai chamar de subjetiva, que é quando ela mesma desempenha o papel de sujeito da oração, certo? Então, nós temos essa atribuiçãozinha aí, exatamente a este tipo de oração, esse tipo de construção. Só fechar isso aqui. Lembrando que eu falei dessa parte para vocês quando eu falei sobre orações, né? Só que tá vendo que exige muita, como é que se diz, um conhecimento de várias outras situações, de várias outras coisas, para poder a gente conseguir de fato relacionar, né, a ideia. Que, ó, olha a quantidade de informações aqui quando a gente fala sobre esse processo de reescrita. É bastante coisa, né? Só que essas três, pronto, essas três são as que mais demandam informações. Essas outras, por exemplo, elas são bem mais tranquilas. A gente acaba até passando um pouco mais rápido, mas vamos lá. Esta aqui, conectivos e valor semântico, pronto. Vocês precisam revisar, inclusive, essa daqui, essa parte das conjunções, ó, que a gente está falando dos conectivos, né? Aí vocês precisam rever isso aqui, ó, as conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, dentro dessas subordinadas, principalmente as adverbiais e as substantivas, que visa exatamente essa partezinha aqui. Que vamos lá. Atenção aqui, ó. Nós temos uma equivalência de sentido dentro dessa oração. Estudou muito, mas não passou. Certo? Nós temos uma construção aqui voltada a quem, galera? Vocês concordam comigo que esse mas ele está atribuindo uma ideia de oposição, uma ideia, por exemplo, do que a gente chama de contrariedade. Então, nós temos uma contrariedade, nós temos uma questão voltada à oposição aqui, não é? Aí veja o que interessante. Se eu digo, embora tenha estudado muito, não passou, certo? Esse embora aqui, esse embora, ele não está trazendo também uma ideia de oposição, uma ideia de contrariedade. Os dois estão atribuindo, por mais que ele tenha passado, tá vendo? Embora tenha estudado, na verdade, por mais que tenha estudado, tá vendo? Que esse embora, ele é uma concessão, porém a concessão também é um fato contrário. Trazemos uma ideia de uma contrariedade a essa construção. Então, ó, aqui eu poderia substituir, inclusive, pelo por mais que. Tá vendo? Por mais que tenha estudado, não passou. Então, vocês vão perceber que está atribuindo aí uma ideia de contrariedade, só que essa ideia de contrariedade agora está sendo voltada justamente o conectivo chamado de subordinado concessivo. Então, significa dizer que a contrariedade foi mantida, embora o conectivo ele faça parte, eles façam partes de ideias de construções sintáticas diferentes. Então, quando a prova pedir, por exemplo, esse processo de reescrita,
Ele quer que você considere exatamente essa relação, essa ideia de manter. Agora, sim, lembre-se, depende do que ele pergunta. Ele vai perguntar aqui. O sentido é mantido, então, se ele pergunta só o sentido mantido, ele quer saber da semântica. Então, depende de construção sintática. Agora, se ele pergunta a morfossintaxe, aí já é diferente. Porque quando ele perguntar morfossintaxe, você vai ter que analisar a construção do período todinho, para poder conseguir entender se de fato aquela construção ela vai alterar ou não. Beleza? Então, aqui o sentido está mantido. Lembrando que existem muitas situações ali naquela partezinha. Vamos lá. Eu tinha falado logo no começo, inclusive, sobre essa ideia do hipérbato para vocês, a ordem desses termos. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, que agorinha, né, que a oração ela é dividida em sujeito, verbo e complemento. Lembra que eu tinha falado exatamente isso daqui para vocês? E isso daqui faz parte da ordem direta. Quando eu faço a inversão do termo, eu chamo essa inversão de hipérbato, certinho? Ó, os alunos, sujeito, fizeram complemento. O que? A prova, que é o complemento um ontem é o complemento 2. Tá vendo? Aí, ontem, adicionei o complemento 2 aqui, ó, sujeito, verbo e complemento um. Então, vocês vão perceber que eu fiz um hipérbato, porém, o sentido ele foi mantido. É só uma mudança de estilística. Essa mudança estilística ela acontece principalmente, vou colocar aqui, ó, com os adjuntos adverbiais deslocados. Com esses adjuntos adverbiais que ficam deslocados, principalmente. Certinho? Então, quando vocês deslocam exatamente um termo, já destacado aqui, ó, principalmente com esses adjuntos adverbiais deslocados. Coloca até o título aqui, ó. Aula de reescrita. Ixi, reescrita. Pronto. Porque quando eu mandar, já mando com o título direitinho. Então, essa inversão é uma versão apenas estilística. Só relembrando para vocês, essa vírgula aqui, ó, ela acaba se tornando uma vírgula facultativa, certo? SEBRASP, para poder enfatizar essa ideia. Só pode ser obrigatória se tiver o quê? 3 ou mais termos, né? A partir de 3 termos que sejam deslocados, essa vírgula ela se torna uma vírgula chamada de obrigatória, beleza? Não sendo isso, nós temos exatamente uma questão facultativa. Certinho? Professor, só usa vírgula se tiver 2 ou mais termos ou 3 ou mais? 3 ou mais. Certo. Aí, vou até colocar aqui. OBS. Vírgula. Obrigatória. Se deslocado 3 ou mais termos do adjunto adverbial. Pronto. E fica anotadinho para vocês. Vocês pegarem esse material. Substituição lexical aqui por meio de recursos sinonímicos. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui dentro dessa substituição lexical. A substituição lexical, ó, quando a prova perguntar sobre o léxico, esse léxico, por exemplo, é o campo de palavras de um idioma.
em um idioma. Isso é chamado de léxico, é o campo lexical, certo? Existem alguns tipos de substituições lexicais. Aqui, além do sinônimo, nós temos a ideia dos hipônimos e dos hiperônimos. Vocês precisam saber a relação desses aqui. O hipo, por exemplo, seria o grupo menor. E aqui nós temos o grupo maior. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui, essa ideia. Ó, nas duas frases nós temos o seguinte aqui, ó. Na primeira, o candidato obteve êxito, e na segunda, o candidato teve sucesso. Lembra que eu tinha falado para vocês, ó, nem todo sinônimo mantém exatamente o mesmo valor em contexto, né? Entendeu? Existe uma equivalência de sentido aqui, a depender do contexto, a depender da situação. Porém, vocês precisam analisar o contexto, precisam analisar a palavra, entendeu? Para poder saber se essa substituição de fato é uma substituição. Porque vamos lá, se eu pego outro recurso de sinônimo, por exemplo, a palavra Constituição, a palavra Carta Magna, existe uma equivalência de sentido, né? Então, essa substituição, por exemplo, foi uma substituição coerente para o contexto, né? Para o sentido, entendeu? Essa ideia dos hipônimos e dos hiperônimos, elas funcionam assim, ó. Vou explicar rapidamente para vocês. Aqui nós temos o grupo menor, o grupo maior, né? Vamos lá. Grupo maior, grupo menor. Vamos dizer que o grupo maior aqui sejam as minorias sociais, certo? E o grupo menor falaremos sobre mulheres, idosos e crianças. Vocês conseguem perceber que este grupo 1, 2 e 3, os três estão inseridos exatamente nas minorias sociais? Então, vamos supor que você esteja escrevendo, por exemplo, uma redação, né, que você já trouxe a palavra mulheres, a palavra feminina, e você não queira repetir. Aí você vai fazer referência a essa minoria, essa parcela, essa fatia, entendeu? Aí você não está fazendo uma substituição por uma palavra que é equivalente, uma ideia, na verdade, é equivalente. Então, quando a gente fala sobre hipônimos e hiperônimos aqui, a gente fala exatamente sobre essas ideias que são ideias equivalentes. Aqui, ó, são ideias equivalentes. Lembrando que isso daqui é um recurso de referenciação. É um recurso de referenciação, exatamente por meio dessas ideias que são ideias equivalentes. Não são idênticas, viu? Mas são ideias que são próximas no significado. Então, vocês vão perceber que existe uma construção de sentido específica voltada a isso daí. Beleza? Aí vamos lá. Essa é boa também. Aqui, ó. Tem uma transformação nominal para o verbo, ou vice-versa, né? Como assim, Ayrton? Tô entendendo, não. Ó, a realização do projeto foi rápida. Vamos lá. Realização, nós temos aqui um nome, um substantivo. Não é? A realização do projeto foi rápida. Beleza? Ok.
Aí vocês vão perceber que eu tenho duas equivalências aqui. Primeiro, em relação a isso, foi rápido, essa locução foi transformada. Essa locução verbal, né? Na verdade, aqui não é nenhuma locução verbal, é um verbo auxiliar, é um verbo de ligação, desculpa, junto de um adjetivo. Eu juntei um verbo de ligação com adjetivo para poder formar um advérbio. Aqui, ó, a relação é exatamente essa. Beleza? Tem uma relação de um verbo de ligação de um adjetivo rápida aqui, ó, porque rápida está caracterizando quem? A realização. Então, isso daqui é um adjetivo que funciona como um predicativo do sujeito, inclusive. Verbo de ligação, verbo ser aqui, né? O verbo ser, verbo foi, é sendo flexionado e um adjetivo. Só que aí eu juntei, por exemplo, essas duas ideias para poder transformar em um advérbio que seria rapidamente. Aí veja que interessante, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu transformei outra coisa. Um substantivo que é a realização, agora sim eu tenho uma locução verbal aqui, ó. Foi realizado. A realização foi transformada em uma locução aqui, ó. Em uma locução verbal. Tá vendo? O verbo, nesse caso, o verbo auxiliar, agora sim. Verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio. Tá vendo? E o projeto aqui, por exemplo, que antes era a realização dele, foi a realização do projeto. Tá vendo? Que era um complemento nominal, se tornou agora o sujeito da oração. A realização do projeto foi rápida, o projeto foi realizado rapidamente. Existe equivalência aqui no significado? Existe. É uma reescrita, eu transformei a frase todinha. Só que eu transformei a frase toda e eu mantive exatamente a mesma ideia, o mesmo sentido. Então vocês vão perceber que independe do tipo de construção, do tipo de locução que eu vou fazer. Entendeu? A ideia é sempre o sentido ele ser mantido, o sentido ele ser original. Entendeu? Ou existir uma equivalência nesse significado. Então, significa dizer que funciona. Tá vendo? A ideia. Por isso que a gente chama de transformação nominal em verbal ou vice-versa. Pode ser a transformação verbal, uma transformação nominal, né? Agora, veja que interessante. Quando eu transformo o verbo em um nome, normalmente esse verbo, esse nome, ele se torna um nome abstrato, né? Amar é verbo, amor, substantivo abstrato. Tá vendo? Colher é verbo, colheita, a colheita é uma ação abstrata. Então, inclusive, tem que ficar ligado exatamente nessa ideia, porque eu posso ter uma equivalência, eu tenho uma equivalência de sentido quando eu transformo esse verbo em uma ideia de abstração, entendeu? Muito cobrado, inclusive, nessas duas, essa relação na FCC e na VUNESP, viu? A eliminação de redundância, eu já tinha falado para vocês, inclusive, existe dentro dessa eliminação da redundância aqui, você pode fazer um processo chamado de topicalização ou clivagem, certo? O que seria topicalização e clivagem? É a retirada da ambiguidade. É a retirada do duplo sentido. Quando eu faço esse processo de topicalização de clivagem, eu faço exatamente isso. Lembra do exemplo que eu tinha falado para vocês? Dei banho na cadela da sua mãe. Dei banho na cadela que pertencia à sua mãe. Aqui pertencia à sua mãe. Então, vocês conseguem perceber que eu reconstruo a frase, eu refaço, não é? Eu readapto aquilo dali, eu transformo em uma frase coerente. Então, a eliminação de redundância, ó, ele entrou para dentro da sala. Isso daqui é uma das clássicas, inclusive, né? Aí, ó, entrou dentro. Tem como você entrar fora? Não. Então, ó, ele entrou na sala. Tá vendo? Retira o para, porque aqui seria apenas uma preposição, né? Então, ele entrou na
sala. Ele entrou nela. Olha que interessante, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual seria a diferença do bater a porta com crase e do bater a porta sem crase? Que existe uma mudança de significado aqui, viu? Se eu, imagine se a prova pedisse isso para vocês aqui. A presença da crase, que está indicando a presença de uma preposição, mudaria o significado dentro dessa construção? Verdadeiro ou falso? Diga aí. Verdadeiro ou falso? True ou false? Verdadeiro. Quando eu bato a porta sem a crase, eu faço o quê nessa porta? Quando eu bato a porta sem a crase. E aí? E quando eu bato a porta com essa crase? Bateu a porta, exatamente. Quando eu bato, bateu a porta sem crase, é fechar a porta, certo? E quando eu bato a porta com crase, é chamar, estou chamando alguém assim, toc, 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 toc. Entendeu? Percebem a diferença? Olhe que o sentido ele muda, diferente. São construções diferentes. Então, significa dizer que a presença do acento indicativo de crase altera completamente o significado dentro da frase, dentro da construção, dentro da oração. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado com isso daí, muito cuidado mesmo. Tem gente que acaba errando por besteira. É a besteira. Aí. Entenderam, né? Não é tranquilo, né? Aí, sabe outra que a gente costuma fazer muito? A gente diz que, eu sentei na mesa. Meu filho, você não senta na mesa, não. Você senta à mesa. Você não está em cima da mesa, não. Você senta a ela. Aí eu sentei na mesa para jantar. Mentira, você sentou à mesa para jantar. Então percebe que a construção, a presença daquela preposição altera o significado. Pronto, outro assunto que vocês precisam estudar, além, eu tinha falado não foi do negócio do verbo para vocês. Vou deixar anotado aonde, meu Deus, aqui, o negócio do verbo. Eu tinha falado sobre 2 conteúdos para vocês estudar, um conteúdo para vocês estudarem, que é a parte relacionada ao verbo. Vou até adicionar aqui, é a semântica, o 2, a semântica das preposições. E o primeiro foi o aspecto verbal. Tudo é isso, viu? Todas as preposições têm significado. As preposições, a preposição pode indicar, que é o que a gente vai comentar um pouquinho nessa segunda parte aqui dos principais tipos de reescrita. A preposição, ela pode indicar, por exemplo, a ideia de localização. A preposição, ela pode dar a ideia justamente de uma, como é que se diz? De causa, certinho? A preposição, ela pode dar a ideia de consequência, pode dar a ideia de uma ambiguidade de direção, aquela construção que normalmente vocês falam sobre ir e voltar, por exemplo, entendeu? Estabelece, porque vamos lá, se eu digo assim, ele foi a Brasília, o A dá a ideia de direção, não é? Se eu digo daqui a 2 dias, dá a ideia de um tempo futuro, o A, tá vendo? Feito à mão, com a crase ali, dá a ideia de modo. Moro a 5 quilômetros, dá a ideia de distância, tá vendo? Saiu com os amigos, aí o com a preposição dá a ideia de companhia, e assim vai. Cortou-se com a faca, dá a ideia de quê? De um instrumento, tá vendo? Tremia com medo, dá a ideia de uma causa emocional. O livro de João dá a ideia de posse. Tá vendo? A mesa de madeira, dá a ideia de matéria.
veio de Recife, da ideia de origem, e assim vai. Falou de política, da ideia de assunto. Então, está vendo que cada preposição existe uma semântica, existe uma ideia específica voltada a ela. Então, tem um conteúdo que vocês precisam entender, que é exatamente a semântica das preposições. Por quê? Porque nessa parte de reescrita de crase, vocês precisam aqui, ó. Nessa parte da ideia de reescrita com essa crase, vocês precisam identificar exatamente a ideia desses termos. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Principais tipos de reescrita, né? Mudar o sentido sem perceber, isso eu já tinha comentado com vocês, não é? Mais e o i, porque embora constroem ideias diferentes muitas vezes. Quebrar a regência, ó, assistir o filme, assistir ao filme, aí depende de um assunto, aí tem uns conteúdos específicos aqui, ó. É a parte de semântica, a parte de regência, a parte de concordância, tá vendo? E a parte de coesão. Então, cada um tem, são esses tipos que nós falamos. Aqui é só para poder fechar essa ideia, né? De concordância, foram aprovados, entendeu? Porque depende do referente, depende da ideia que você está fazendo referência. Ele disse a João que ele sairia. E quem é ele aqui, ó? Tá vendo que torna a ideia ambígua? Então, vocês vão perceber que essas reescritas, elas servem justamente para poder melhorar o discurso, para poder me atribuir uma ideia de melhora à construção do meu sentido, à construção do meu significado. Então, existem muitas formas de nós reescrevermos uma ideia, reescrevermos uma frase, um período, uma oração, entendeu? Então, tá vendo que, ó, a quantidade de coisa, Ave Maria, meu pai do céu, foi coisa, viu? Tá vendo que esse conteúdo de reescrita é um conteúdo de extrema importância, porque nos faz relembrar, inclusive, de muitos outros conteúdos, né? Então, cada tópicozinho desse é associado exatamente a uma construção, exatamente a uma ideia. Beleza? Entenderam? Eu coloquei o prazo máximo, inclusive, para a gente terminar de meio-dia, mas vocês estão tão calados que aqui, eu falei, se bem que a aula online é melhor a gente fazer curtinha, né? Estou com vontade de fazer, dele, inclusive, próxima semana de novo, 1h30. A gente faz assim, fracionado, porque eu acho que fica melhor do que ficar todas meu nome, 3 horas seguidas, 2 horas seguidas, entendeu? É porque a aula online fica uma hora que a pessoa cansa, né? Professor, é bom fazer assim. Dá para rende mais também. Rende mais, exato. Porque o que é que vocês podem fazer agora? Vamos embora revisar esse Isso. assunto, tá, professor? Eu percebi que eu ainda não sei isso, entendeu? Eu não sei aquilo. Aí vocês pegam isso daí, não relembra a ideia de período simples, período composto, vai revisar essa ideia e depois reassiste a aula, porque é o tempo só de subir aqui o link no Drive para eu mandar para vocês. Certo. Entendeu? O senhor pode mandar junto o assunto de aspecto verbal e semântica das preposições? Mando. Eu vou colocar agora esse no grupo, aí eu edito outro e já mando para vocês. Esses dois, do aspecto verbal e de semântica da preposição. Beleza? Para vocês darem uma revisada, darem uma olhada. Tá. Mas é isso, galera. Dúvidas, perguntas, questionamentos, anseios, indagações. Fica bonzinho uma aulinha assim, né? Para a pessoa revisar essas situações, essas questões. Obrigado pela presença de vocês, viu? Próxima semana marcaremos outra. Vou ficar fazendo essas revisõezinhas aí com vocês, esses conteúdos. Beleza, galera? Grande abraço. Vamos embora revisar agora. Valeu, professor. Tchau, tchau.